E foi finalizado aí o primeiro repá da grande decisão do Campeonato Paraense. Deu Paysandu, que foi amplamente superior ao Clube do Remo, principalmente no primeiro tempo. Paysandu que abriu o placar no vacilo ali da ala esquerda ali do Clube do Remo. Aliás, o Natan hoje, na minha visão, disparado aí o pior jogador do Clube do Remo em campo. E com várias falhas aí do técnico paraguaio Gustavo Mourinho, que perdeu a primeira no comando técnico do Clube do Remo, justamente no jogo mais importante, né? No clássico, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense. O Paysandu foi melhor, teve mais posse de bola, mais volume de jogo, ganhou completamente as ações do meio-campo. E digo mais, para mim foi barato o Clube do Remo ter ido pro vestiário perdendo só por 1-0. E aí, no segundo tempo, o seu Natan, que fez o primeiro tempo péssimo, né? Levou o cartão amarelo cedo. O gol do Paysandu, 1-0 do Paysandu, o gol do Jandir sai pelo lado do Natan, lateral esquerdo, e o técnico paraguaio Gustavo Mourinho, para mim, errou em não sacar o Natan pelo Raimar logo no vestiário. Ele prefere voltar com o Natan para o segundo tempo, e aí, numa entrada violenta do Natan em cima do Edinho, camisa número 8 do Paysandu, ele leva o segundo cartão amarelo. No futebol, a gente sabe que 2 cartões amarelos é igual a 1 vermelho. E aí ele foi expulso, e aí o técnico Mourinho promoveu algumas substituições e tal. O Clube do Remo até veio para cima do Paysandu, com o próprio Ribamar, que entrou no lugar do Ítalo, o Kelvin, né? Mas sem ser muito efetivo. Das vezes conseguiu a finalização, o goleirão do Paysandu, Matheus Nogueira, conseguiu fazer as intervenções sem maior dificuldade. E aí o jogo foi se encaminhando para a reta final. O técnico Hélio dos Anjos, que não é bobo nem nada, no momento em que ele viu que o Natan do Clube do Remo foi expulso, o jogador dele tinha 2 jogadores amarelados, o João Vieira e o Robinho. Logo na sequência já tira o João Vieira, já tira o Robinho, coloca o Biel, entrou o Elis Garcia, enfim, promoveu ali algumas modificações na etapa complementar. O Paysandu foi para cima do Clube do Remo, que estava em desvantagem numérica em campo. O Biel, na minha visão, entrou bem, né? As 2 chances claras, antes do gol do Elis Garcia lá na reta final já do Clássico, antes, saíram dos pés do Biel, que no meu ver entrou muito bem no lugar do Robinho na etapa complementar. Num passe pela esquerda, ele aciona o Nicolas dentro da grande área aqui de cabeça atrás da trave, e na sequência ele puxa o ataque, dá o passe para o Elis Garcia, que invade a área, finaliza, e o goleiro Marcelo Rangel pratica a defesa, faz a intervenção naquela ocasião. O Paysandu continuou se lançando para cima do Clube do Remo, que estava em desvantagem. Naquela altura do jogo, a alternativa do Clube do Remo, que estava em desvantagem numérica em campo, era se lançar em contra-ataques, mas sem ser muito efetivo. E aí, eu vejo muitos torcedores do Clube do Remo aí criticando o Ítalo, que foi muito mal no primeiro tempo. Eu continuo com a mesma opinião. Para mim, o Ítalo é o melhor jogador de ataque do Clube do Remo, muito melhor do que o Ribamar. Agora ele não pode fazer nada, né? É um jogador experiente, de 38 anos. Para o futebol do Ítalo ser potencializado ali na frente, é claro que o time tem que estar o Clube do Remo tem que estar com o time bem ajustado, com meio campo bem compacto, que possa potencializar o futebol do Ítalo ali na frente. Se o Remo tiver um meio campo morto, como por exemplo aconteceu hoje, né, o Matheus Anjo no banco de reservas, sem o Jaderson, né, que estava lesionado, não estava à disposição hoje do técnico, enfim, o meio campo totalmente disperso, sem Marco Antônio suspenso, o Silas muito abaixo hoje, mais uma partida muito abaixo do Silas, e aí o futebol do Ítalo lá na frente definitivamente não apareceu. Aí muitos torcedores falam, a partir do momento em que o futebol do Ítalo não aparece, é melhor o Ribamar, porque mesmo ele perdendo seus gols ali na frente, ele é um jogador trombador, ele é um jogador velocista, enfim. Mas a regra que manda, né, o futebol, pro atacante é gol, né? E o atacante vive de gols, e o Ribamar, por mais que ele seja velocista, por mais que ele seja trombador, agora é um cara que é muito limitado tecnicamente. Quando as oportunidades aparecem lá na frente, ele acaba desperdiçando. Tanto é que tem um lance lá, logo no momento em que ele entra, que ele fica cara a cara com o goleiro do Paysandu, Matheus Nogueira, ele desperdiça, finaliza totalmente errado. Tudo bem que depois a bandeirinha ele levantou o seu instrumento de trabalho, né? A bandeira marcou a irregularidade no lance, mas ele perdeu. Se estava em jogada normal ali, ele ia perder, não ia acontecer absolutamente nada. É um jogador esforçado, se dedica, corre, mas a regra, né, que pede pro atacante, pro cara ali de frente, é gols. E isso o Ribamar definitivamente não sabe fazer. Tanto é que em 6, 7 jogos que hoje do Ítalo na temporada, ele tem 5 gols. E a maioria desses jogos saindo do banco. E o Ribamar, que foi titular em muito mais oportunidades comparado ao Ítalo,
tem apenas 2 gols na Copa Verde. Para você ter uma ideia, no Parazão, o Ribamar não tem nenhum gol. E aí o Paysandu continuou indo para cima do Clube do Remo e aí foi premiado já nos acréscimos, na parte final. Antes o Clube do Remo tinha perdido mais um jogador, né, numa entrada violenta também do Paulinho Curuá em cima do Biel do Paysandu. O árbitro no primeiro momento deu o amarelo, foi chamado no árbitro de vídeo, no VAR, e voltou atrás, tirou o amarelo, deu vermelho e o Remo terminou o clássico com 2 a menos. No momento em que já estava com 2 jogadores a menos em campo, o Paysandu foi para o ataque numa jogada do Biel acionando o Elis Garcia, e já na parte final do confronto faz o 2 a 0. No meu ver, encaminhando praticamente o título aí pro Paysandu Esporte Clube, o 50º título do Papão da Curuzu. Tudo bem, é clássico, tudo pode acontecer, tem mais 90 minutos. Agora, quando se tem de um lado um cara com a experiência do Hélio dos Anjos, um cara que disputa clássico repá desde a década de 90 e nunca perdeu um clássico na carreira, nunca perdeu, comparado ao Mourinho, que até é um bom treinador, técnico experiente, já disputou alguns clássicos na carreira. Agora, se tratando de repá, é novidade na carreira do Paraguai. Eu acredito, na minha visão, que a experiência do Hélio dos Anjos nesse momento pesa muito mais. Por isso, na minha visão, Paysandu caminhou e muito esse título, que a tendência é que seja confirmado no próximo domingo no Estádio Olímpico de Belém do Pará. E você aí, acredita que ainda está em aberto? Acha que o Clube do Remo pode conseguir a virada, forçar os pênaltis? Ou você que é torcedor do Paysandu também acredita que o título já foi encaminhado? Comenta aí, dá like, ajuda a crescer aqui o nosso projeto e vamos para cima, sempre falando bastante aí de futebol paraense. O certo é que no primeiro reparo a decisão do Campeonato Paraense, o Paysandu saiu na frente e venceu o Clube do Remo por 2 a 0. Forte abraço.